Sim, o apodrecimento do corpo. Corrupção no sentido do corpo apodrecer. O corpo de Jesus não conheceu o apodrecimento. É isso que quer dizer. E já era uma profecia em Salmo. Entendeu? E Atos, foi qual Atos que você falou? 13. Então, Atos 13. Atos 13, 35. Se já tiver no quadro, alguém quiser ler, já pode ler, hein? Ah, olha aí, ó. Isso aí. Então já está dando testemunho dessas coisas, né? E vamos ler o Salmo, Atos 1, do 1 ao 5. Atos 1, 1 a 5. Quem vai ler? Faz favor. Bom? Desde o primeiro tratado, patriota, acerca de quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentemente ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Isso aí. Então veja bem, interessante é que na ressurreição de Jesus, o anjo vai falar para Maria e para as outras, vai lá e avisa para os discípulos, inclusive para Pedro, que é para ir para Galileia. O Mateus diz que quando Jesus morreu na cruz e bradou, Pai, a ti entrego o meu espírito, houve um terremoto. E sepulcros se abriram. E algumas pessoas, os santos ressuscitaram, alguns dos santos ressuscitaram. E depois entraram com ele em Jerusalém. Aqui está dizendo que ele sim ficou em Jerusalém, os discípulos em Jerusalém, mas eles também foram para Galileia. Então quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e também essa ponta de Atos dos Apóstolos, você tem esse movimento, ó, vai para Galileia, vem, está em Jerusalém, e aí quando a gente está lendo, não tem só aquele roteiro, foi primeiro assim, passou para Galileia, depois deu a volta, voltou, desceu para Jerusalém, depois foi para Galileia de novo, depois foi para Jerusalém, não. Cada um vai mostrar os fatos na sua narrativa do que ele achou importante, interessante e coloca ali. Não fica precisar escolher, eu vou escolher Mateus, não, eu prefiro Marcos, eu prefiro Lucas, que fala assim, 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 não. A gente pode confiar em todas elas, porque todas elas fecham um conjunto de informações a respeito de Jesus pós-ressurreição. Então, Marcos 16, 4 e 5. Pode ler do 4 ao 7. Vamos ver? Quem vai ler para nós? Essas aí são as mulheres, elas chegaram lá, viu a pedra removida.
Então, veja bem, em Mateus está o anjo, como um relâmpago, veste branca, assim, assim, assim. Em Marcos, está lá, não, de um jovem. Entendeu? Um jovem. Estava lá dentro. Então, cada um tem alguns detalhes. E isso não deve causar espanto, temeridade. Ai, agora eu vou acreditar em quem? Como é que é isso? Não, nada disso. Cada um está colocando o fato como ele está apresentando ali. E o Marcos, que escreveu o Marcos, ele é o primeiro a ser escrito. Segundo os especialistas, Marcos é escrito primeiro que Mateus, João e de Lucas. Não tem problema. E esse Marcos é o João Marcos. Tá? Sobrinho do... Como é que é mesmo o nome do moço que chamou Paulo pela primeira vez? Quem é que lembra? Barnabé. Sobrinho de Barnabé. E ele ficou com Pedro em Babilônia, no Iraque. No Iraque. E ele escreveu o que Pedro ditou. É o testemunho de Pedro que está aí. Tá certo? Então ninguém deve se assustar com essas diferenças que aparecem ali. Porque Pedro negou, né? Pedro teve aquela experiência, olhou o olho de Jesus, se for necessário eu morro, né? Depois dele perguntar para Pedro 3 vezes se o amava, o Pedro confirma Jesus e é morto, martirizado, né? É morto, segundo a tradição, foi morto, crucificado até de cabeça para baixo. Então, quer dizer, enfrentou a morte. Cumpriu o que ele falou, não, se for preciso eu morro com o Senhor. Mas foi pelo Senhor, porque no dia o medo tomou conta dele, o desespero, né? Então ele nega Jesus 3 vezes. Então esse chamado de Pedro aí, é porque, irmãos, cada um tem uma forma de viver, de ver a vida e de passar pelas situações e circunstâncias da vida. Eu, particularmente, tenho uma opinião sobre isso aí. Qual seria? Se não fala, manda Pedro ir, tá arriscado, e falou, não vou não, que eu estou morrendo de vergonha. Tá entendendo? Isso é uma opinião minha, particular. Eu não estou dando uma opinião exegética da narrativa, eu estou dando uma opinião minha. Depois de passar aquilo tudo, o olhar dele se encontrar com o de Jesus, sair envergonhado e chorar amargamente, totalmente arrependido, né? É todo similar a Judas em tudo, só que Judas deu fim em si mesmo, né? E Pedro não. Pedro ficou com os discípulos, mas pensa o que passava na cabeça dele. Ele ressuscitou assim, 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 e chamou os discípulos para ir para Galileia. E vira para Pedro, e você, Pedro, falou só claramente, e diz para Pedro para ele ir também. Aí Pedro falou, bom, você mandou chamar, estou perdoado, então está todo mundo perdoado, e vamos. E vamos. Então, é um negócio aqui tremendo. Então, vamos voltar para Mateus 28, nós lemos até o 8, né? Ele fala para ir para Galileia. Né? Por que para Galileia? Olha só, vamos ler o 16 do 28, vamos dar um pulinho lá na frente, daqui a pouco a gente volta. Verso 16 do capítulo 28 de Mateus. Quem vai ler para nós aí? Tá vendo? Esse tem um monte que foi designado. Tem um lugar que foi designado por Jesus, entendeu? Designado por Jesus, um monte. Existe uma tradição no cristianismo que é o seguinte: Orígenes, Cirilo e o Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia de hebraico e grego para o latim, que é a Vulgata, que a gente chama, o Jerônimo antes, 200 e pouco, no máximo, depois de Jesus. O Cirilo e o Jerônimo, 300 e tanto, quase 400, depois de Jesus. Dizem que esse monte é o Tabor. Tem foto dele aí? Conseguiu botar foto, Gui? Bota para nós aí, o Monte Tabor. Então, ele diz, foi no Tabor, o lugar, a tradição cristã diz que foi o Monte Tabor. No pico desse monte tem 3 igrejas, e uma delas é a Igreja da Transfiguração, que eles dizem que foi nesse monte que Jesus transfigurou diante de Pedro, Tiago e de João. Isso é uma tradição.
A Bíblia Sagrada não traz isso para nós. Ela não diz que monte que é. Tá certo? Então vai aparecer para nós aí a foto desse monte. Isso. Esse é o Tabor. Lá no pico do monte, tá vendo um quadradinho lá em cima lá? É um desses templos que tem lá, de uma dessas igrejas, que é da igreja da Transfiguração. Acho que eu tenho uma foto da igreja aí, vê aí, se conseguiu passar. Essa aí, ó, é a igreja da Transfiguração. Mas de uns tempos para cá, alguns especialistas, arqueólogos, cientistas, têm pesquisado e alguns deles chegaram à conclusão de que esse monte podia ser o Hermon. Bota a foto para nós do Hermon. Esse é o Hermon, tá vendo? Ó? Ele tem gelo, por isso é que o Hermon é conhecido como cabeça de velho. Está sempre com gelo no cucuruto dele, num deserto danado, e tem gelo. Aí da noite, aumenta, cai a temperatura e dá muito orvalho na baixada. Olha como é que é tudo verdinho lá. É deserto ali, mas ele é alto e dá gelo, aí então de noite dá o orvalho e molha as plantas e a terra e fica verdinho. Que coisa impressionante, né? Isso é um negócio bastante... Então, de uns 100 anos para cá, tem muita gente pesquisando e acha que é o Hermon. Mas tem o mapa. No mapa, olha aqui, ó. O Monte Tabor é aqui embaixo, ó, por aqui, ó. O Tabor. Vê lá para nós lá. Mais para cima, né? Cadê? Acho que é esse aí? Esse aqui, ó. Aonde botou o mouse, ó. Esse é o Monte Tabor. Tá certo? E o Hermon é bem lá para cima, ó. Pode subir, ó lá. Cadê o Hermon aí? Tá para lá. Aumenta ele um pouquinho para te achar o Hermon. Ó, esse aqui é o Tabor. Ó, o Tabor tá aqui, ó. Né? Ó, o Monte Tabor. E olha o Hermon lá. Ó o Monte Hermon, esses dois aqui, ó. É bem distante, né? É bem distante um do outro. Não é no mesmo vale, não é no mesmo lugar, não. Eu gosto muito do Orígenes. Ele escreve sobre a origens da igreja cristã. Ele era um filósofo pagão que se converteu. Então, é ele que diz que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Então, eu acredito que é mais mesmo no Tabor mesmo, nessa região, porque fica muito mais próximo para Jesus descer para Jerusalém e depois subir de novo e descer durante aqueles 40 dias que ele está se apresentando para os seus discípulos, junto com os discípulos. Tá certo? Então, eu particularmente acho que é o Tabor. Perto de Nazaré, tá vendo, ó? Você está procurando quem? Jesus Nazareno? Ah, ele vai para Galileia, olha lá, ó, o Monte Tabor, olha aqui onde Jesus nasceu, Nazaré, ó, Tabor, Nazaré, tá tudo pertinho ali, ó. Então, eu particularmente acho que é ali. Mas também não tem como confirmar, assim como os especialistas até hoje não conseguem confirmar. A tradição diz que é o Tabor. E ele manda eles irem para a Galileia. Vai para a Galileia, né? E aí então vamos ler o 9 e o 10, vamos voltar para Mateus 28, o 9 e 10, porque elas saíram pressurosamente do sepulcro e com muito temor foram falar com os discípulos, anunciar aos discípulos. 9 e 10. Quem achar pode ler, hein? Então, quer dizer, agora Jesus confirma o que o anjo falou para ela. Você vai para Galileia. Aí Jesus agora... Quer dizer, o temor, o tremor, esse espanto todo toma conta das mulheres. Por isso que quando você lê João, está de um jeito, Lucas está de outro, Marcos está de outro, porque são todas as sensações que elas estão tendo.
E ele encontra com as mulheres, depois encontra só com Maria. E essas mulheres vão dar um testemunho para os apóstolos. E na lei do rabinato, a lei rabínica, no tempo deles, faz com que o testemunho que elas dão para os discípulos se tornem historicamente confiáveis. Por quê? Porque no rabinato um testemunho de mulher não tinha tanta validade assim não. Naquela época um testemunho de uma mulher era difícil de ser aceito assim com facilidade. Ainda mais uma notícia dessa. Ó, Jesus ressuscitou, nós encontramos com ele, o anjo falou que é para ir para Galiléia, depois ele confirmou que é para ir para Galiléia mesmo. Né? Então a reação dos apóstolos, aquela situação toda, né? Como é que isso tudo está acontecendo? Então, como ele manda ir para Galiléia, como tem esse trajeto da Galiléia que ele está falando, nós vamos dar, e nós lemos já o 16, vamos pular um pouquinho essa da mentira dos judeus, para a gente tratar um pouquinho desse da Galiléia, para ficar claro essa ida para a Galiléia. Marcos 16, 7. Marcos 16, verso 7. Acho que a gente já leu ele também, não já ou não? Já leu, né? Então pode ler o 7. Pode ler assim. Vamos ler do 7 ao 12. Vamos lá. 7 a 12, Marcos 16, 7 a 12. Mas dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, que é assombro, que nada diziam a ninguém, porque temiam. Então veja quantos sentimentos estão dentro daquelas mulheres ali, que movimento todo aquele ali no coração dessas mulheres. Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso aí já não é aquela primeira aparição, já é uma segunda, agora ele está encontrando com Maria, vai. Tem no original, É. 9 a 20 tem no original, porque aí mostra que ele foi no domingo. Não, mas aí é questão de vírgula e todo o posicionamento, né? Tem parte dessa. Mostra 9 a 20 não existe no grego. Você sabe também? Não é precisa essa informação. Inclusive, para ser domingo mesmo, tinha que estar escrito Mean Sabaton, né? E não está escrito Mean Sabaton, né? Está Proter Sabaton, quer dizer, é antes, você ainda está no finalzinho. Agora é o seguinte, a gente não pode deixar de ver o seguinte, elas foram no sepulcro, está vazio. Então vamos lá, vamos para a sequência. Chega no sepulcro, já está dando pôr do sol. Não é que nasceu o alvorada, o sol nasceu de manhã cedo, é o pôr do sol nasceu o primeiro dia da semana. Agora esse encontro de Jesus, as palavras do anjo, depois encontro com Jesus, encontra de novo com Jesus, aí você está no prosseguimento desse dia que é o domingo. Porque o que não existe é dizer que ele ressuscitou no domingo de manhã cedo. Então quando diz, não está no original, isso não procede. Dizer que 6 horas da manhã é a hora que ele ressuscitou e foi. Tanto é que aquele conjunto Voz da Verdade tem um hino, né, que diz 7 horas da manhã o sol brilhou mais. Como se Jesus tivesse ressuscitado de 5 a 6 horas da manhã, para 7 horas está aparecendo. Então, no Marcos, diz claramente a observação, esses versos assim não estão no original, como estão na versão. E aí já não é mais uma questão só de tradução, é uma versão. Ela é uma versão domingueira, né, ou dominical, para apresentar o domingo. A gente não pode esquecer que o Concílio de Nicéia tem 2 coisas imediatas que foi fazer. Desenvolver o quê? A natureza do novo Deus do Império. O novo Deus do Império é Jesus de Nazaré, não Jeová. Isso tem que ficar claro, isso é história. O novo Deus do Império Romano, por Constantino, não é o Jeová, o Yahvé, ou do Tetragama, Yod, Re, Vav, Re. É o filho dele, é Jesus.
Tá certo? E ele manteve 2 festas pagãs como festa cristã. Instituiu o domingo, que é o dia do sol, e o 25 de dezembro, o nascimento do sol. E aí foram acontecendo essas mudanças, que não foi de um dia para a noite, mas essas coisas foram acontecendo. E quando a gente vai pegar nossas Bíblias lá no futuro, que agora somos nós agora, daqui a 3 anos vai ter 1.700 anos, quer dizer, 1.700 anos depois, em 2025, vai ter 1.700 anos depois, aí junto da tradução vem as versões. E aí eles colocam, alguns colocam em nota de rodapé ou botam entre colchetes. Ó, isso aí não tem no original, não é desse jeito que está aí. Não é que a história dele sair, se encontrar, falar com a mulher e tudo não seja original. A história é original. O encontro dele com a Maria, a caminhada dele com quem ele vai se encontrar agora, que nós vamos ler daqui a pouquinho, isso é tudo original. Só que é colocado como se foi logo depois que ele ressuscitou às 6 da manhã. Que aí o que quer dar? Que é o alvorada, o sol nascendo, 6 e pouco, está acontecendo isso aí. Não, essas coisas estão acontecendo 6 e pouco da noite. Depois do pôr do sol. De sábado para domingo. Aí esses encontros. A ressurreição de Jesus, já falei, é dentro desse momento. Acabando o sábado e iniciando o primeiro dia da semana, que é o domingo. Essa é a ressurreição. O terremoto, assim como o terremoto... Pode falar. É difícil assim, a igreja compreender, porque eu entendo que foi no sábado, não atingiu o domingo. Sim,